Meu nome é Zeus Tristão dos Santos, tenho 28 anos. É que eu nasci muito doente. Na época as enfermeiras estavam fazendo alguma besteira, meu avô percebeu. Na hora de amamentar, meu avô me enrolou num lençol, pegou minha mãe e saiu fugido do hospital. Tive uma infância um pouco complicada, meu pai era dependente químico, minha mãe professora, né? Meu pai me batia bastante quando eu era pequeno, mas um tempo se foi passando. Enfim, não tive muita regalia, porque lá em casa era tudo meio contado. Não tinha videogame, computador, essas coisas não fizeram muito parte da minha infância. O que fez bastante parte da minha infância foi meu avô. Né? Meu avô me levava para viajar, meu avô me incentivou paixão pelo futebol, Palmeiras, né, no caso, apesar de não ter mundial. Eu não sei se minha mãe na época queria me ter, porque lá para me ter, não ter-me, né? Porque naquela época eu não sabia, eu fui descobrir isso com 18 anos, mas meu pai não era meu pai biológico, ou seja, meu avô também não seria meu avô biológico, né? Eu fui descobrir isso depois, então eu não sei se era uma gravidez desejada. Hoje em dia eu amo minha mãe, lógico, mas naquela época não estava na cabeça dela para saber se era desejada ou não. Meu pai usava muita droga, ficava próximo, não sei se minha mãe usava, nunca tive coragem de perguntar isso para ela. Então não sei se isso deve ter influenciado em alguma coisa na época, né? Dava muito, então quando era pequena ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite dando aula. Então minhas avós, elas tiveram um papel primordial no que toca cuidado materno, carinho, mimar e etc. Minha avó me levava para ir em shopping, cinema, minha outra avó me levava na 25 de março com ela, missa, mercado, e mimava. Agora, é que assim, a minha inspiração é meu avô, mas minhas avós não deixam nada a desejar não, elas foram minhas mães praticamente. Meu pai, eu não gostava dele, eu tinha muito ódio, né? Ele nunca me tratou bem, né? Ele me maltratava muito quando eu era pequeno, me chamava de burro, mocorongo, eu era o que não ia ser nada. Desde pequeno eu falava pra ele, um dia você vai queimar a língua, né? Eu falava isso, me arrependo, mas ele tinha esse hábito de me diminuir bastante, talvez por saber, e eu não saber, que ele não era meu pai biológico, talvez se justifique, mas eu acho que nunca se justifica maltratar uma criança. Então eu cresci ouvindo isso, que eu era um lixo, que eu era ruim, que eu não prestava. Sempre foi um X, sempre foi ausente. Diz minha mãe que ele chegava louco em casa e às vezes me batia. Ele usou todo tipo de droga, de sintético a maconha, de maconha sintético na verdade. Enfim, ele era maluco, cara, não tem muito o que falar. Se olhar meu pai, ele é todo tatuado, na época que tinha preconceito com tatuagem, né? Hoje em dia acabou, graças a Deus, mas naquela época meu pai fazia aquelas tatuagens de presidiário, né? Ele tem, você olha, tem um duende aqui no braço, caramba, quatro. Mas isso não quer dizer nada hoje em dia, ainda bem, né, que quebramos esse preconceito. Mas naquela época lá não tinha muita lembrança boa do meu pai. Meu pai, pra mim, ele passou a existir na minha vida depois dos 26, 25 anos de idade. Antes disso, pra mim, ele era um nada. Eu apago muito as coisas que eu vivi com meu pai, mas não sei. Uma vez minha avó materna, minha avó morava em casa. Meu pai queria me bater. Ela se pôs na frente, né? Ainda bem que eu tive meus avós. Eu acho que talvez eu tivesse virado um Bernardo hoje em dia, se meus avós não existissem, eu teria falecido. Mas ainda bem que eu tive 3, né? Então eles sempre estavam do meu lado. Meu pai, ele sempre me chamou de burro. Em todo momento que ele podia me diminuir, ele me diminuía. Então não tenho muita lembrança assim, fixa assim, tal dia ele fez tal coisa. Porque pra mim não era relevante ter essa experiência com ele. Eu acho que minha memória talvez tenha apagado, não sei. Mas, sei lá, a gente viajava pra praia, eram uns momentos bons, talvez, se eu estivesse com ele. Mas ao mesmo tempo era ruim, ele me obrigava a lavar a louça, com 8, 9 anos de idade. Eu gostava muito de ver Fórmula 1 com meu avô aos domingos, né? Eu tinha uns 12 anos de idade, ele ligou, tinha acabado de chover, né? E ele me fez ir lavar um carro dele lá em casa. Ou seja, eu tive que sair do meu avô com 12 anos de idade e ir andando até minha casa, que dá uns 4 quilômetros, para lavar o carro dele, porque ele achou que estava mal lavado e a chuva não tinha dado conta, então eu tive que lavar o carro dele. Só que eu era menino, minha mão não tinha tanta força ainda. Eu fui lavar, ele falou que tinha ficado uma porcaria, ele me fez lavar 3 a 4 vezes o carro dele. É um episódio que eu lembro, assim, bem ruim daquela época, infelizmente. Mas hoje em dia, uma relação totalmente diferente do que ela era.
tava numa festa da faculdade, de Direito da USP, minha ex-namorada tava cursando, né? Então, fui lá, tinha uma amiga da minha namorada que namora um médico, que é amigo meu hoje. E ele perguntou, por que você não tá bebendo, né? Você sempre bebe e tal. Eu falei, porque eu sinto uma dor numa bolinha que tem no pescoço. Aí ele apalpou, né? Ele falou assim, mas você sente mais algumas coisas, como febre, sudorese noturna, tosse, coceira? Eu falei, eu tenho tudo isso. Ele falou, isso não é muito legal, às vezes isso é uma coisa um pouco grave. Segunda-feira você topa e trocar uma ideia comigo? Eu falei, beleza, vamos lá. O que eu não sabia é que eu ia passar tão mal no domingo e eu ia parar no hospital privado, né? Naquele dia, fui para o hospital privado, fiz tomografia e uma médica falou que eu estava com câncer. O problema é que eu tinha acabado de fazer plano de saúde, estava com carência ainda, e aí eu ia ter que entrar com ação judicial. Liguei para o meu amigo, que falou para falar com ele. Ele falou, Zeus, eu sei o que você tem, é exatamente isso que eu ia te contar. Vem para cá para o hospital público e eu te explico. Ele me pegou, ficou trocando ideia durante 2 horas comigo, né? E eu iniciei o tratamento, para mim, com o maior especialista hoje em linfoma de Hodgkin do Brasil, que é o Dr. Otávio Baiocchi. Nunca achei o câncer um problema. O câncer foi a válvula que me fez pensar em mim. O câncer fez com que eu olhasse para dentro e falasse, sossega, olha para você, refaz sua vida e segue o que você acha que tem que seguir a partir do momento que você passou a olhar para você. Se você começa a olhar para o câncer como fundamento da sua vida, você não vive, você vive em função do câncer. E nunca foi isso que aconteceu. Eu estudei, eu lembrava do câncer uma vez a cada 15 dias e 2 dias depois a cada 15 dias, porque eram os efeitos colaterais da quimioterapia. Depois disso era a minha vida normal, eu estudando para o vestibular, eu lendo um livro. Lógico, tinha limitações no meu ambiente privado, não podia ver criança, por exemplo, não podia ver idoso, porque doença era muito mais fácil de pegar. Eu estava num nível de estudo altíssimo para virar juiz. Virar juiz não, porque a gente não vira alguma coisa, né? Mas para desempenhar a função da magistratura, eu acho que eu já estava próximo para passar num concurso desse. Se largar aquilo, com um salário grande, com status muito bem visto pela sociedade. É muito difícil. É muito difícil. Meus amigos hoje ganham 30 mil, 20 mil reais. Eu não ganho nada. Eu voltei para estaca zero. Então, às vezes até hoje, você não pensa, fala, poxa, se eu voltar a estudar para concurso público, eu vou estar bem, vou ter carro, vou ter casa, vou ter uma condição de vida melhor hoje. Mas eu acho que um sonho é o significado da minha vida, não o dinheiro ou o status, né? Isso é um segundo plano. Eu acho que a motivação que faz com que eu tenha vontade de continuar aqui estando vivo e não caia, talvez seja a vontade de achar meu sonho no amanhã, que no caso é ser médico hoje, né? E depois, quando eu me tornar médico, vai surgir uma outra coisa que me faça querer ser uma outra coisa e aí vai indo. Cara, eu não frequentava muito cursinho, né? Eu não estava em tratamento, então eu usei bastante o material. Era bem raro ir pro cursinho, eu ia de máscara no começo, o tratamento acabou na metade do ano, né? Parei, mas eu ia bem pouco, meu corpo ainda estava se adaptando à nova rotina, né? O momento que me fez passar no vestibular é muito atípico para alguém que vai passar pela situação que eu passei. Eu acredito que vai muito além de ter estudado, vai de sorte também. Assim, o primeiro vestibular, na época eu descobri que meu pai não era meu pai biológico, então foi bem complicado. O segundo vestibular não ficou muito longe disso. Naquela semana, na segunda-feira, minha ex-namorada terminou comigo, eu namorava há 4 anos com ela. Se fosse só isso, beleza. Mas aí na sexta-feira minha avó faleceu, ela foi velada no dia do Enem. Só que o que eu não sabia é que meu pai iria parar numa delegacia de polícia naquele mesmo dia. A prova era 1h da tarde, 11h30 da manhã, estava eu na delegacia de polícia porque meu pai tinha sido levado por uma suspeita de um homicídio para a delegacia de polícia. Ele não cometeu o homicídio. Fui falar com o delegado pelo fato de eu ser jovem e o cara não me levou muito a sério no começo. Aí quando você começa a demonstrar conhecimento técnico, as pessoas te respeitam um pouco mais. E aí beleza, consegui conversar, a mãe do meu pai estava sendo enterrada, minha avó, meu pai sendo preso por um homicídio, eu com uma prova para fazer. Meu pai falou, esquece tudo, sua avó não vai voltar, eu vou sair daqui, você
você tem a prova para fazer, vai fazer a prova. E aí eu fui fazer o Enem, né? O Enem possibilitou, depois de um tempo, eu ser aprovado na Universidade Federal de Alfenas. 2 semanas depois, meu pai sofreu um acidente de carro e eu tinha a Unicamp. Prestei a Unicamp. Não prestei mais nenhum vestibular, né? Exceto a FUVEST. Viajei porque minha cabeça já não estava mais em si, estava tomando Rivotril para dormir. Tava difícil dormir, porque eu achava que ia acontecer sempre uma desgraça. E aí fui para Florianópolis, quando eu voltei, eu sabia que eu tinha que fazer uma segunda fase, eu não sabia que tinha passado. Fiz a segunda fase sem expectativa nenhuma. Quando a gente passa por situações dessas, a gente não tem psicológico para enfrentar uma prova, por exemplo. Eu acho que uma prova dessas você tem que estar com a cabeça livre. Não sei porque é acaso do destino ou se existe alguma coisa muito grande, deve existir. Falou, ó, eu vou ser a baleia que vai te cuspir pro lugar certo. Jonas, na Bíblia, ele tem um conto muito famoso sobre isso, né? E aí, no mês de março, se eu não me engano, saiu a 4ª chamada da Unicamp e eu tinha sido aprovado na Unicamp, na 4ª chamada em Medicina. O bom do câncer, para quem sabe viver com ele, é que a gente muda muito, né? O câncer ele faz com que a gente consiga ter outra percepção de vida, se você aproveitar a doença. Se você não aproveitar a doença, eu acho que você continua sendo mesquinho e não muda nada. Durante o tratamento de câncer, meu pai ele foi uma das pessoas que mais cuidou de mim. Ele estava do meu lado, fazia comida. Ele ficou comigo durante esse período todo. Radioterapia, ele me acompanhou em todas. Minha mãe, infelizmente, trabalhava, não podia ir, mas ela estava todo dia à noite comigo. Hoje, meu pai é um dos melhores amigos meus. Tudo que acontece na minha vida, eu ligo para ele e falo, ó pai, o que você acha? Antes, eu maltratava. Quando me formei em Direito, eu falei, eu vou devolver tudo que ele me fez de mal agora, porque agora eu estou melhor que ele. Hoje eu vejo que você ter uma formação acadêmica ou alguma coisa do tipo não significa absolutamente nada. O que vale é aquilo que você leva de experiência da vida. E eu, graças a tudo que existe, meu pai, ele hoje é um grande amigo meu, assim como é minha mãe. Eu não posso reclamar de nada. Hoje meu avô está doente, então parece que eu estou tendo uma compensação de figuras, né? Porque minha avó faleceu e aconteceu um monte de coisa. E hoje em dia eu tenho meu pai e minha mãe do meu lado. Eu não posso reclamar dessa parte, não.